Olá, querida nação rubro-negra, aqui é Cláudio do canal Arena do Flamengo. Eu agradeço a sua atenção, agradeço a oportunidade de estar falando com você. E gostaria de conversar sobre o jogo de ontem e sobre o que pode nos esperar se não tivermos mudanças visíveis, mudanças que nós, torcedores que estamos atentos, venhamos a perceber realmente que estão acontecendo. Bom, quando você analisa a posição do Racing no campeonato argentino, quando você observa também a posição do primeiro colocado, que acabou de tomar de 5 do nosso futuro adversário da Copa do Brasil, realmente você fica chateado. Chateado por quê? Porque a gente cansa de falar aqui em outros canais da capacidade do nosso elenco. Só que a gente não vê isso na prática. Ou seja, nós temos um elenco que muitos vivem de passado, e o passado ele é importante, ele constitui a história, seja positiva ou seja negativamente. E nós temos um passado recente, em 2019, temos o ano passado também, que ganhamos a Copa do Brasil e a Libertadores, mas futebol brasileiro, torcedor do Flamengo, não fica sobrevivendo de passado. Nós pensamos no presente e no futuro. E o nosso presente, e aqui quem está falando para você, é um flamenguista das antigas, a própria barba já mostra, um flamenguista que é raiz, que ama o Flamengo. Mas um flamenguista que sempre teve o hábito de analisar friamente os jogos do Flamengo. Porque uma análise fria, ela nos ajuda a enxergar aquilo que realmente está bom e aquilo que realmente precisa ser mudado. E às vezes a gente se torna repetitivo, mas é importante, é você, torcedor, que faz parte dessa nação maravilhosa de mais de 42 milhões de torcedores, é que vai ajudar o Flamengo a mudar. Somos nós. E para isso, essa atual presidência de futebol e vice-presidência de futebol e esse departamento de futebol que, para mim, na minha opinião de torcedor, é um departamento com características amadora, precisa entender que nós cobramos. Afinal, os empresários que investem no Flamengo, as empresas, não sendo redundante, que estão injetando dinheiro no nosso Mengão, estão por minha causa e por sua causa. Por quê? Porque somos nós que damos visibilidade ao clube de regatas do Flamengo. O Flamengo somos nós. E sendo assim, eu e você precisamos cobrar. Eu não falo aqui de violência, de quebra-quebra. Existem maneiras eficazes de ser dessa diretoria ou qualquer outra que por acaso venha a assumir o Flamengo no futuro, ser cobrada e dar resultado. Nós somos aqueles que mandam grana para dentro do Flamengo. Nós somos o Flamengo. O Flamengo não se resume no atual presidente de futebol. O Flamengo não se resume no atual vice-presidente de futebol. O Flamengo não se resume nesse departamento, ao meu ver, amador de futebol. O Flamengo somos nós. Nós somos o Flamengo do presente e do futuro. E isso é que eles precisam entender. E, ao meu ver, você tem todo o direito de discordar da minha opinião, o jogo ontem foi horrível para o Flamengo. O time do Racing estava numa situação ruim, vinha de derrotas, estava desfalcado. E o Flamengo permite que esse time empate. Nós tivemos a oportunidade ontem de igualar o número de pontos com eles e, posteriormente, passarmos com saldo de gols. Não está dando.
Eu reconheço que esse atual técnico é um técnico que preza por trabalho, que preza por cobrança, mas ele tem se equivocado nas substituições. Ontem não era jogo para Arrascaeta e Bruno Henrique. Eles poderiam ter saído contundidos. O jogo estava começando a ficar pegado. Agora, e o Matheus Gonçalves, o Matheus França? E a garotada que estava no banco, que está pedindo passagem, que hoje faz muito mais do que o Vidal, do que o Thiago Maia e de outros tantos que estão ali. E nós, torcedores do Flamengo, nós temos que cobrar isso. Cara, eu fico pensando, eu não sou melhor do que ninguém, nem você é. Nós temos que respeitar as pessoas, mas às vezes é tão básico. É tão básico. Ou seja, a pessoa é eleita para ser presidente do Clube de Regatas do Flamengo. Presidente de uma nação, sim, sim. Presidente de uma nação. E se você procurar saber qual o número da população, por exemplo, de Portugal e de outros tantos, você vai perceber isso. Presidente de uma nação, a nação rubro-negra. Então, o que esse cara tem que fazer? Ele tem que contratar profissionais que saibam o que fazem. Ele tem que ter um diretor de futebol que saiba o que é ser, profissionalmente falando, um diretor de futebol. Ele precisa ter e eu não vou entrar em detalhes, mas se vocês pesquisarem, vão entender por que eu estou fazendo essas colocações. Precisamos ter um preparador de goleiro experiente. Se atentem a isso. Experiente. Precisamos ter, gosto muito do Juan, vi muitos jogos do Juan, aplaudi muito, mas nem ele, nem esse Fabinho Soldado tem know-how para estar ali, exercendo aquelas funções. E eu falo isso com todo respeito e nunca levo por lado pessoal. Não faço isso. Agora, é incrível. Nós precisamos enxergar essas coisas. O Flamengo precisa contratar profissionais não por amizade, não por indicação, mas por capacitação. Nós temos aí, eu botei na capa, Libertadores. Ah, Cláudio, mas nós vamos nos classificar sim, mas se nós nos classificarmos em segundo lugar, o segundo jogo decisivo das próximas fases serão na casa do adversário. A Copa do Brasil, temos um adversário difícil. Hoje, gostando nós ou não, e aí nós precisamos ser realistas. Hoje, nessa data que eu estou falando com você aqui hoje, o Fluminense é o time que joga o melhor futebol no Brasil. Ah, mas ele não estou falando de estrutura. Ah, mas ele não tem reserva. Não estou falando disso, eu estou falando daqueles que o Diniz coloca em campo. Faz o que tem que ser feito. E se o Flamengo não mudar a sua postura, digo, os jogadores e o técnico, vamos tomar 2 cipuadas vergonhosas. E eu não quero isso, e você não quer isso. Por isso que a minha cobrança e a sua cobrança é fundamental. Se nós queremos ganhar o brasileiro, nós não podemos ficar empatando e perdendo jogos. Nós temos que ganhar. Sampaoli, olha esses garotos que estão no banco de reserva. Está na hora, eles estão pedindo passagem. Já faz tempo. Não insista em Vidal. O Thiago Maia não está legal no momento. Ponha quem tiver que botar no banco, mas coloque dentro das 4 linhas os melhores Sampaoli.
Talvez tu nunca vai ouvir isso que eu estou falando isso com você, mas talvez pessoas chegadas a vocês, brasileiros, flamenguistas, vão te falar isso. Nós não somos os donos da verdade. Não poucas vezes nós precisamos parar para ouvir aquilo que os outros pensam e tirar o melhor, mesmo que às vezes seja dolorido, magoe a gente. Então, nação, é basicamente isso. Se nós não mudarmos a nossa postura dentro de campo, nos treinamentos, nesse departamento amador de futebol, nós não vamos ganhar nada esse ano. E é tudo que eu não quero, é tudo que você não quer. Esse Santos, nada pessoal. Ó, todos os vídeos que vocês ouvirem e veem, não tem nada pro lado pessoal. Eu respeito a particularidade de cada pessoa, como gosto que respeitem a minha. Mas esse Santos não é goleiro para o Flamengo. Nunca foi. E o pior, que está vindo um goleiro do Boca Juniors, o Rossi, que está de reserva no time que ele estava emprestado, o time do Cristiano Ronaldo. O que vai vir por aí? Aí eu pergunto, a culpa é de quem? De quem contrata. Por isso que quando eu estou navegando pelas redes sociais, eu nem olho quando eu vejo Flamengo, bomba, Flamengo contrata não sei quanto, eu nem olho, porque eu sei que é cascata. Eu busco notícias que sejam verdadeiras ou que se aproximem de uma verdade, porque às vezes aquele que passa a notícia, ele está no caminho certo, mas as coisas mudam. Já vi isso. Então, eu não quero ser enganado, não só no YouTube, mas como também em nenhum outro meio de comunicação. Eu quero notícias reais, eu quero comentários que sejam a realidade. Até porque eu tenho 2 olhos, eu tenho neurônios, eu olho, eu reflito, eu concluo. Não estou dizendo com isso que sou o dono da verdade, mas a gente observa as coisas. Você, rubro-negro, atente-se para isso. Busque informações que te acrescentam. Busquem comentários que falam o que está acontecendo. Porque nós não podemos ser rubro-negros assim, ó. O time está horrível e a gente diz que está ótimo. Não. Assim nós não ajudamos o Flamengo a crescer. Beleza? Eu quero agradecer a sua atenção, a sua educação. Sou rubro-negro de coração. Sempre fui. E convido a você a inscrever-se no nosso canal, a deixar o seu like e ativar o sininho. Você pode nos ajudar a crescer e a sermos mais um canal com um papel importante, como existem já canais rubro-negros, em prol do Flamengo e em prol da torcida do Flamengo. Contamos com você. O meu boa tarde, muito obrigado pela sua atenção. Até breve.